posso deixar de abrir essa semana falando sobre o OVNI do Paraná, gente. O que foi isso, Brasil? O que foi isso, Brasil? Alguém avisou, não avisou? Alguém avisou que algo semelhante poderia acontecer. Mediante a escala de fragilidade que a gente está, algo semelhante ao Guerra dos Mundos é muito fácil de acontecer. Né? A gente já tem eleições presidenciais nas principais democracias do mundo sendo totalmente manipuladas pelo conteúdo das redes sociais. Como eu mostrei para vocês aqui nesse PDF, não é algo novo. As redes sociais estão aí há 30 anos. A última vez que Saturno passou pelo signo de Áries, a gente começou a usar o Mirk, o ICQ, o MSN, né? Então, o Twitter, o Insta, o Facebook, eles são uma evoluçãozinha do Mirk. Né? A gente ainda vai desenvolver outras formas mais refinadas, provavelmente. Mas, nesse momento, a gente está numa fragilidade enorme. E a chance de acontecer algo como isso é imensa. Porque qualquer adolescente, né? Hoje em dia, a gente tem golpe diariamente no celular. Né? E qualquer adolescente com um pouquinho de conhecimento em Adobe Premiere, né? ou em Maya, ou em Blender, ou em algum desses programas que nos ajudam a fazer vídeos manipulados, consegue fazer um Guerra dos Mundos. Né? É ético? Não. Quando o Orson Welles fez, era ético? Não. O Orson Welles fez isso no meio de 2 guerras mundiais, onde a humanidade estava em um momento de surto coletivo, né? Uma doença coletiva muito triste que a gente viveu. Né? Então, ele faz isso num momento... como é que eu posso dizer, assim, né? sem enaltecer ele, mas num momento em que as coisas elas já estavam muito antiéticas, né? Ele fez isso um pouco tempo antes da gente explodir 2 bombas atômicas. E quase como uma espécie de protesto contra a guerra, contra a invasão. Mas, ao mesmo tempo, ele acabou alimentando o medo que a gente tem em relação aos imigrantes, né? Porque no imaginário da gente, o demônio, o invasor, o desconhecido, o diferente, ele é o estrangeiro. Né? Ele tanto que se usou por muito tempo caracterizações de demônio justamente para diminuir certas culturas, né? A representação do demônio associada com Odin, que é um deus escandinavo. Então a gente tem, né, Exu, que é um deus africano sendo demonizado. Então essa ideia de manipular o imaginário, ela é uma ideia que não é de hoje, né? Netuno estava em Ares 400 anos antes de Cristo, quando Sófocles estava fazendo isso com Édipo Rei, manipulando o imaginário das massas, né? Empregando valores morais e costumes através disso. Então, né, o Orson Welles ele foi ao ar com esse programa no dia 30 de outubro de 1978. Era para ser um programa de Halloween. Né? Ele fez a encenação do livro, dizendo que os marcianos estavam invadindo, no caso, o estado de Nova York. E a galera, ouvindo isso na rádio, que era a forma de comunicação mais emergente, acabou acreditando, achando que estava acontecendo mesmo, e foi um pandemônio. Né? Então, a chance da gente ter um primeiro contato com extraterrestres, o dedinho assim, é porque é hollywoodiano mesmo, né? Entre aspas, né? Ter uma guerra do mundo, ela é grande nesse momento. Né? Ela é bem grande. Porque a gente está numa fragilidade imensa. Né? Então, e isso é bem preocupante, já está acontecendo. Né? Drones não, OVNIs sobrevoando o espaço aéreo norte-americano. E aí já é um prato para os ET chegaram. Agora, o que é drone de quem? É drone da Rússia? É drone do Oriente Médio, que está entrando pelo Canadá? É drone dos Estados Unidos, que a gente não sabe que tecnologia eles estão testando? E isso são coisas que a gente vai ter que se antenar. Né? Porque explodir uma bomba atômica e botar a culpa no ZT, aí é fácil, né, gente? Aí é fácil. Eu já havia falado sobre essa questão, né? A gente está tendo aqui o retorno de Saturno da Guerra dos Mundos, que foi um episódio de rádio idealizado, protagonizado pelo Orson Welles, um grande cineasta, um mago, né? Um alquimista, uma pessoa que literalmente distorceu a realidade durante uma passagem de Saturno em Áries, e o que ele fez foi um pouco semelhante com o que o Mike fez, né? Porque o que ele fez foi simular uma invasão extraterrestre no rádio, partindo de uma obra de ficção, de uma das primeiras obras da literatura de ficção científica, e conseguiu enganar uma parcela bem grande da população que estava conectada ali nas ondas da rádio e ouviu o programa e acreditou naquilo que estava acontecendo, porque quando a gente começou a fazer esse estudo aqui na trilha, lá atrás, né, no início da década de 20, uma das coisas que eu levantava a respeito dessa situação
era essa distorção da realidade, uma dificuldade que a gente poderia ter de discernir o que é real e o que não é. Na época que eu comecei a fazer esse estudo, o pessoal na espiritualidade havia já marcado a data do primeiro contato para 2026, 2027. Alguns apontavam até 2025. E mesmo que algumas dessas pessoas não saibam e outras simplesmente ignorem, eles estavam tirando essa data da astrologia, né? Isso porque muitos astrólogos botaram isso na seara. Olha, 2026 pode ser o primeiro contato, porque uma conjunção de Saturno e Netuno tão próximo do ponto vernal, que é o 0000 de Áries, né? E a conjunção aconteceu no 0,45. Então, é a conjunção mais próxima entre eles do ponto vernal que a gente vê na história desde 4.000 antes de Cristo, né? Então, fazem 6.000 anos. Então, em virtude disso, né, de ser uma conjunção tão rara, muitos astrólogos tinham marcado, até de uma forma bem precisa. Janeiro, fevereiro de 2026, a gente vai ter o primeiro contato. E geralmente é assim, a informação sai da astrologia e o resto da galera da espiritualidade vai pegando, vai transformando, vai, né, propagando, a coisa, em grande parte dos casos, vai se distorcendo. Porque a astrologia, enfim, prevê, né, o que a gente faz, né? André Babu preveu a pandemia. A gente teve previsão para a queda da bolsa em 29, a gente teve previsão para várias coisas que aconteceram e algumas até bem exatas. Por isso que algumas pessoas confundem astrologia com ciência, né? Mas não é exatamente esse o propósito da arte de ler as estrelas. Então, muita gente já havia marcado. Eu não via desse jeito, né? Até porque eu estudo um pouco de ufologia e eu sei que a humanidade está bem atrasada para o primeiro contato. A gente definitivamente não está pronto, né? A gente tem que pensar que qualquer civilização que conseguisse chegar até a Terra teria uma tecnologia extremamente avançada. E para essa civilização existir com uma tecnologia extremamente avançada, ela precisa ser uma civilização extremamente ética. A humanidade avançou isso aqui e a gente já está quase acabando. E esse é um paradoxo estudado hoje dentro da física moderna, contemporânea, né? Porque por que estamos tão sozinhos? Por que ninguém veio falar conosco ainda? Né? Então, uma das teorias é essa: todas as civilizações mais avançadas acabaram se autodestruindo. Né? E a outra teoria, que é a que eu compactuo mais, é que elas não têm nada para fazer aqui, entendeu? Seria como falar com uma formiga. Não é nem que a gente não queira, a gente não consegue estabelecer um diálogo com uma formiga, com uma mosca, com um mosquito. E a humanidade não é muito diferente disso, não, aos olhos de alguém que é mais avançado. Afinal, a gente é tipo parasita, né? E um tipo de parasita que, se eu fosse uma civilização mais avançada, eu ia olhar e pensar, né? Será que a gente deve passar um gimo-cupim ali na Terra? Porque aquela praga vai acabar com o planeta em menos de 100 anos. Ou a gente extermina agora, ou vai exterminar tudo, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente definitivamente não está pronto para o primeiro contato, mas a gente anseia por ele. E isso é natural do ser humano, né? É natural da natureza humana. Então, eu esperava que a gente fosse ter uma nova Guerra dos Mundos. Não imaginava que seria da forma que ela está vindo, né? Porque a distorção da realidade depois da IA, ela ganhou novas dimensões totalmente inesperadas, vamos dizer assim. Então, que foi isso, né, Brasil? Eu realmente espero que o Mike ganhe muito dinheiro, que ele possa trazer uma visibilidade boa, né? Ele é né? Tá aí esse retorno de Saturno, esse questionamento da realidade, tudo isso
com muita força agora no mundo, né? Então, que essas cortinas de fumaça a gente possa manter aí os dois olhos bem abertos e os dois pés no chão nesse momento, sem muita energia de terra, né? O mistério já foi solucionado, para quem não viu, então tá uma situação bem chata, vamos dizer assim, nesse momento. Não se entendeu ainda muito bem a intenção do Mike e o que estava por trás de tudo isso, tá? Inclusive é bem semelhante ao filme do Steven Spielberg, que vai ser lançado agora há pouco, então todo mundo ficou numa questão mais ou menos assim. Ele parece ser um garoto bem sério e vulnerável, inclusive, então é uma situação que a mim me deixou um pouco preocupada, mas o mistério já foi solucionado, não é um disco voador, né? Não é um OVNI, mas esse tipo de confusão tende a aumentar cada vez mais, tá? Principalmente porque a gente tem muito IA acontecendo no mundo hoje, e segundo, porque tem várias novas formas de tecnologia que a gente não conhece muito bem e que estão se normalizando, né? Então tem uma série de questões aí. Também me pareceu muito curioso o vídeo do Mike no dia do tarifaço do Trump, né? Enfim, são várias camadas para a gente entrar dentro dessa conspiranoia. Mas vamos lá para a parte astrológica, né? Voltando-se aqui para a natureza, nessa lua minguante em peixes, porque a gente tem toda essa questão de uma nova espiritualidade, que é uma outra questão, né? Até vou voltar aqui para terminar o raciocínio. Pretendo falar mais disso, gastar mais o meu latim em relação a esse assunto, especialmente em véspera de Copa, de eleição. É sempre importante da gente falar, porque os ETs são extremamente políticos, né, gente? Toda vez que eles aparecem, a gente tem um drama político aqui, principalmente no Brasil, e até agora o astrólogo Carlos Armit fez um vídeo super interessante falando sobre isso, sobre essa nova religião, que é algo que era esperado do Netuno no signo de Áries e dessa conjunção de Saturno e Netuno, até porque o Netuno, ele é um planeta que fala sobre o imaginário, sobre a cultura e sobre o inconsciente. E a gente pode ver, inclusive, nos movimentos da grande virada que a gente estudou aqui, que as passagens de Netuno em Áries acompanham movimentos coloniais, né? Acompanham movimentos extremamente colonizadores e catequizadores, né? Que não falam só da colonização geográfica, mas que principalmente falam sobre a colonização da cultura daquele povo. Então, o Netuno, a gente vê ele como um planeta muito presente na colonização, na catequização, na formação do imaginário, né? Porque a vitória sobre um povo, ela não é só geográfica, ela precisa ser cultural, né? E isso é muito triste dentro da história humana. Inclusive, é uma forma, né, de rivalidade que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Então, se previa que essa conjunção de Saturno e Netuno ao 0,45 de Áries fosse fazer movimentos irreversíveis no imaginário da coletividade humana, falando aí de momentos onde a gente traduziu, né? Como, por exemplo, as primeiras traduções da Bíblia para o inglês e para o alemão, porque até então só quem podia ler a Bíblia era quem sabia latim, né? Então, a primeira vez que o texto bíblico foi traduzido para outros idiomas, aonde os povos catequizados, colonizados, puderam ler aquele texto pela primeira vez na sua língua de origem, Netuno estava em Áries, né? Netuno estava em Áries quando o culto pagão foi banido de Roma. Eu me lembro. Então, em vários momentos onde a gente teve essa troca, né, esse movimento que no curso da história não é nada romântico nem bonito, ele é acompanhado
de invasão, de colonização, de dominação, Netuno estava em Áries, né? Netuno também estava em Áries, quando a gente falou bastante sobre isso, né? As grandes expedições que vinham para colonizar as Américas, elas também foram abertas com o Netuno em Áries. Então, esse Netuno em Áries, ele acompanha essa sombra da colonização. E o Carlos Armit, do Astrologia Sistêmica, fez um vídeo maravilhoso falando sobre a transição desse imaginário religioso para um imaginário ufológico. Eu concordo com tudo que ele falou, mas eu acrescentaria algumas outras questões, porque ali ele voltou o pensamento dele muito para a espiritualidade de direita, né? Aí entrando toda essa pauta que concerne muito a astrologia e a espiritualidade, até porque a gente vê o nascimento disso dentro de ordens ocultas, né, e que foram ocultas por causa de movimentos que aconteceram lá quando Netuno estava em Áries, e uma série de coisas foram sendo proibidas, né, e distorcidas, como eu falei no início do vídeo, né, que aí uma pessoa escuta e diz, não, em fevereiro de 2026 é o primeiro contato, e aí a informação da conjunção de Saturno e Netuno ao 0,45 de Áries, ela se perde totalmente, né? E a espiritualidade vai indo para vários lados aí com coisas que se distorcem, né? Então, isso concerne muito a gente, isso é algo que nos diz respeito, porque fala da função do imaginário, que na verdade não evoluiu, e para mim esse é um grande problema, porque a gente só está tirando o demônio e colocando o ET, né? Então, todo conceito racista, xenofóbico, né, misógino, ele acompanha esse novo imaginário. Então, de novo, ele não tem nada, ele só está mudando de roupinha, né? Só está trocando o avatar, literalmente. Ele não está se traduzindo em nada. Mas, além disso, como nós estamos aqui nas bordas da transição para a tão famosa Era de Aquário, a gente pode pensar, e tem alguns teóricos, depois quando eu for falar mais disso, eu virei mais preparada com referências, né, que já falam dessa religião da ciência, sendo que a ciência, ela se propõe muito mais a questionar, e a função dela deve ser essa, né, questionar, pesquisar, investigar, e em alguns casos comprovar, né. Agora, é diferente de trazer essas respostas existenciais para essas perguntas filosóficas da alma humana, a ciência não dá conta, e a gente está entrando cada vez mais dentro dessa era, agora com a IA mais ainda, né, especialmente no imaginário das novas gerações, aonde só trocar a roupa do mito, como o espiritismo ufológico está fazendo, não vai funcionar, não funciona, né? Então, eles estão se agarrando a outras idolatrias, né? Incluindo essa idolatria tecnológica, sendo aí os novos oráculos, o Chat GPT, o Cloud e todas essas outras IAs generativas, começando a assumir aí um espaço cada vez maior no imaginário dessas novas populações, né? E o que me preocupa mais, tanto sobre o espiritismo ufológico, quanto em relação a essa religião da ciência, né? Ou essa religião da tecnologia, que eu acho que ela é mais correta falando dessa forma, né? Porque é um culto à tecnologia, é que ela nos afasta da natureza, não só a nossa natureza, mas também a natureza humana, como dizia o nosso digníssimo professor que nos deixou agora, esse Urano em Câncer maravilhoso, que foi o Edgar Morin, a busca pela natureza humana perdida, porque nós também somos natureza. E todas as religiões pré-cristãs, aí também concernindo a astrologia, que é filha da astrosofia, e desse primeiro entendimento sagrado da importância, da influência do Sol e da Lua aqui no nosso planeta, das nossas 4 estações, dos elementos que compõem a nossa natureza e a vida, incluindo os ciclos de vida e morte como algo natural, porque o são, né?
Então, todas essas religiões primitivas, elas adoravam a natureza. E de alguns milênios para cá, a gente pode perceber muito nitidamente que a gente vem se afastando dessa natureza, especialmente nos últimos séculos, da Revolução Industrial para cá, né? Desse retorno de Urano, das bombas gêmeas, que já fazem 84 anos, a gente pode ver que a gente está cada vez mais afastado e cada vez mais adoecido, tá? Então, não poderia deixar de abrir a trilha comentando sobre esse caso, um caso bem preocupante, né, no sentido de o que aconteceu com esse garoto. Eu acho que todo relato ufológico ele tem que ser levado a sério, porque mesmo que a pessoa não tenha sido abduzida, que é a maioria massiva dos casos, tem algum desespero ali, tem alguma coisa que não está muito certa ali naquela história que precisa ser também investigada, né? Pode ser um influencer precisando de dinheiro de seguidor, espero que consiga, já vi fazendo uma parceria com o Magalu, com o Magazine Luiza, então achei maravilhoso, porque ele é um excelente ator, é um excelente intérprete, um excelente performer, porque não adianta a pessoa ser abduzida, às vezes ela é abduzida e a performance dela daquilo não é tão boa, né? Então, eu deixo essa dica até para a gente poder se conectar um pouco mais com a nossa natureza humana nas vésperas do Yule, do solstício de inverno,